Bom, bem-vindos ao webinar da H2O. Eu sou a Bruna Smith, gerente de marketing aqui na empresa, e hoje eu tenho aqui comigo o Luiz Santos, que é cientista de dados e engenheiro de soluções na H2O. E hoje ele vai apresentar o que são os apps de IA de código aberto, para que eles servem e como construí-los de forma fácil no Wave, que é a nossa plataforma de código aberto para o desenvolvimento de aplicativos de inteligência artificial em tempo real e com visualizações sofisticadas. Se vocês quiserem, vocês podem mandar as perguntas de vocês, né, durante a apresentação do Luiz, na aba Q&A do Zoom. Vocês podem mandar no chat também, se preferirem. E a gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas. Vou tentar separar aí pelo menos uns 10 a 15 minutos para responder as dúvidas de vocês. E é isso. Luiz, é com você. Se pudesse apresentar. Perfeito, pessoal. Então, obrigado por estarem aqui hoje. Então, hoje, né, acho que a gente vai falar de algo que é bem relevante, né, para a vida do cientista de dados e para a vida de, né, todas as empresas que estão tentando, e às vezes esse é um trabalho muito tortuoso, né, para todas as empresas que estão tentando se tornar mais data-driven e levar isso, e às vezes a parte mais difícil é levar isso para todas as áreas e levar isso para todos os times que, né, sempre viveram de uma forma e agora tem que mudar e, né, trazer coisas novas. E por que eu acho que o nosso tema aqui hoje é relevante, né? Porque fazer essas aplicações, e aí quando você, né, fazer aplicações baseadas em IA, vamos dizer assim, baseadas em machine learning, aplicações que vão ser utilizadas pela empresa inteira, é algo que, ao longo do tempo, vamos dizer assim, é algo muito difícil, né? Sempre foi algo muito tortuoso. E você tem aí os casos clássicos, né? Principalmente quando você está falando aí dos cientistas de dados, né? De, sei lá, gente entregando resultados num Excel, entregando um Jupyter Notebook para a área A, B ou C analisar, e aí chega lá do lado, o pessoal não sabe mexer com aquilo, não sabe interagir. Então tem diversos, vamos dizer assim, diversos temas aí, diversas necessidades, né, que seriam supridas por aplicações mais robustas e aplicações que permitam essa interação das áreas, só que, novamente, né, isso é muito difícil. Quando você está falando de uma empresa muito grande, ainda pior ainda, né, aquela aplicação que, se precisar desenvolver, vai demorar meses para ficar pronta, anos até. Então, não é algo com a agilidade que esse mundo do machine learning necessita, né? E esse mundo das fontes de dados que constantemente mudam e coisas do tipo. Então, eu vou mostrar aqui hoje para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, tá? Só um segundo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente aqui da H2O tem construído recentemente. Minha tela, vocês estão vendo minha tela? Tudo Está certinho? dando para ver, sim. Se você quiser aumentar um pouco. Perfeito. Então, vamos lá. Mais, beleza. Peraí, que eu estou com algumas coisas abertas aqui. Deixa eu jogar para cá. Então, vamos lá. Então, qual é o produto open source aqui da H2O que auxilia nesse contexto, né? Estou falando aqui do Wave, que é uma biblioteca de código aberto, tá? Para a construção de aplicativos web e dashboards em tempo real, então, que são atualizados em tempo real, em Python ou R, né, que são hoje a língua franca aí do cientista de dados. Aqui a gente tem, né, a página inicial, e o que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês é construir um modelo do zero com a biblioteca de código aberto também da H2O, a H2O3, e eu deveria ter aberto essas coisas antes do 3.34. Eu deveria ter aberto tudo isso antes da apresentação, mas eu tinha pensado no workflow. Mas aqui, né, eu vou utilizar a biblioteca de código aberto para a construção dos modelos, vou pegar os resultados desse modelo e apresentar em um dashboard interativo como esse que eu estou mostrando aqui. Então, ó, aqui a gente tem
gráficos, temos gráficos interativos, tenho menus para poder alterar coisas, e eu vou construir uma aplicação simplesinha, tá, para dar uma ideia aí do que é possível fazer. Né? E aqui a gente tem outros templates, temos aqui drop-downs e checkboxes. Então, a ideia aqui, e eu acho que aí começa a ficar um pouquinho mais concreto, o que eu estava falando antes, né, dar essa ferramenta para que o cientista de dados consiga construir essas aplicações relativamente complexas, só que de uma maneira simples. Né? Ninguém aqui está esperando que o cientista de dados saiba de desenvolvimento web, de back-end, de front-end. Então, fazer isso de uma maneira simples e, né, poder integrar isso no workflow das áreas de negócio, integrar isso no workflow de diversas maneiras. Tá? E aí, né, a gente indo um passo mais além, né, falando de, vamos dizer assim, a grande visão das coisas, a gente tem aqui a nossa App Store, né, essa aqui é uma App Store interna da H2O, tá? Com diversos aplicativos. Então a gente vai fazer, a gente pode fazer desde coisas simples, como esses aplicativos aqui, que são mais, né, provas de conceito, vamos dizer assim, até coisas mais complexas, como, deixa eu pegar aqui uma que eu acho bem legal, até coisas mais complexas que né, interagem de modo mais profundo com modelos, com fontes de dados, e que, né, até podem servir como né, podem alimentar alguma base de dados, então vira de fato uma interface para que as pessoas consigam interagir do início ao fim. Tá? Então aqui, esse aqui é um exemplo, estou conectando a uma instância, né, do Driverless, que é o nosso produto de AutoML, tá? Mas aqui ele vai fazer a conexão. No momento que faz a conexão, eu começo, né, tenho aqui alguns elementos de interface para interagir aqui. Vou selecionar as minhas colunas e gero o meu dashboard. Tá? Bom, depois que eu gero esse dashboard, eu posso, né, ver de fato os resultados do modelo e de uma maneira muito mais rica, né, do que se eu, como cientista de dados, tivesse entregado isso para a área de negócio como um reporte estático ou alguma coisa do tipo. Né? Aqui é algo que pode ser atualizado em tempo real e está além de uma ferramenta de BI, por exemplo, porque, né, numa ferramenta de BI, geralmente você não tem esse lado de volta. Né? Então, você só recebe os dados e formata eles, mas você não devolve alguma informação. Aqui a gente poderia fazer isso também, que é até o caso, né, das configurações que eu coloquei aqui. Eu poderia trocar isso e ter uma conexão diferente, poderia fazer um outro modelo. Então, a gente sai um pouquinho do BI que só apresenta, né, e vai para um BI de aplicação de uma inteligência né, em duas mãos, né, na ida e na volta. Tá? Então, deixe-me iniciar aqui, deixa eu pegar uma janela do terminal. Eu estou com 400 janelas abertas. Só um segundo. Não, é isso mesmo, né? Então, ó, eu vou agora só fazer uma nova pasta aqui. Então, dia. Não, deixa eu fazer diferente. E aí, assim, eu estou aqui, né, vou mostrar código, etc., mas não espero que não seja algo que vá assustar, tá, ninguém. Se tiver muito complexo, pode dar um toque. Se tiver muito simples, fala também, que a gente vai tentando organizar, tá? Não é para ficar, né, não é para deixar de acompanhar por conta de algo que não parece, que não tá aparecendo legal, tá? Done, ok. Então, aqui sim.
cd barra agora eu só estou tentando lembrar da estrutura correta aqui, tá? Porque é isso mesmo, tá? Então, ó, né, criei uma pasta aqui para o meu aplicativo e vou agora criar uma outra pasta para construir o meu modelo. Então, mkdir model, tá? Tem uma pasta aqui chamada modelo. Vou dar um cd.model. E agora vou abrir aqui o Visual Studio Code para a gente poder construir o código desse modelo, tá? Tenho aqui, tá? Tá aqui o Visual Studio Code. Aqui agora eu vou abrir um novo notebook, né? E vamos construir um modelinho simples. Vou construir um modelinho, já eu mostro para vocês a base de dados, tá? E, aliás, a fonte está legível aí, se alguém puder falar. Ah, sim, Luiz. Assim? Pelo menos, assim, Beleza. para mim tá. Então, Se alguém ok. tiver com dificuldade para enxergar, por favor. Isso. Obrigada, Anderson. Se alguém tiver mais algum feedback, pode botar no chat. Beleza, então. Aqui eu teria que modificar o tamanho da fonte. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou um pouquinho. Então, eu vou começar importando, né, as bibliotecas aqui. Vou tentar passar um pouquinho rápido, porque o foco não é a construção de modelo, tá? Mas eu vou tentar falar o máximo aqui enquanto estou construindo isso. Luiz, eu vi que algumas pessoas entraram nesse último minuto. Se você puder só fazer um resumo Tá. do que você fez até agora, assim, onde que você está entrando, só para o pessoal se... Perfeito. Então, né, de novo, obrigado aí por estarem entrando aqui no nosso evento. Hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui relativas ao Wave, que é a nossa biblioteca de código aberto para construção de aplicativos web e dashboards, tá? Em Python ou R. Aqui eu tenho o site principal. Também vou mostrar alguma coisa da nossa biblioteca de código aberto para construção de modelos. E a ideia é que a gente construa uma aplicação. E aqui o que eu mostrei até agora foi uma aplicação um pouquinho mais complexa, né? E o que ela faz aqui, e né, tentei mostrar um pouquinho o que faz ela diferente de um dashboard, de BI, de alguma coisa do tipo, tá? Porque eu chamo ela de aplicação e não de dashboard. E agora a gente está iniciando aqui. Eu vou construir um modelo rapidinho, só para a gente ter alguns dados, algumas coisas interessantes para apresentar, tá bom? E aí o que eu fiz aqui, estou abrindo abri um notebook, estou importando algumas bibliotecas, tá? Bibliotecas comuns aqui para quem trabalha com ciência de dados, tá? Então, ó, só pegar o webinar. Então, estamos iniciando, né? Importei bibliotecas aqui da H2O. E agora, aliás, deixa eu pegar o link aqui que eu estou com ele salvo. Vou pegar uma base de dados, a gente vai fazer uma análise rápida dela. Essa aqui é a nossa base. É uma base de default em cartão de crédito. Então, a pessoa, né, que a gente tem os dados de pagamento dos indivíduos ali ao longo do tempo. Então, quanto a pessoa pagou da fatura, se ela pagou a fatura completa ou não, tá? E a gente vai construir uma aplicação para, né, por exemplo, a área de um banco que está analisando isso, né, de uma operadora de cartão de crédito que está analisando isso, para que as áreas de negócio consigam interagir com isso e pegar insights e coisas do tipo. Tá?
Então, vamos só rapidamente aqui olhar para a cara desses dados e eu acho que já vale mencionar aqui também, apesar de ser algo, né, eu estou pegando aqui um exemplo de mercado financeiro, né, de dados de inadimplência e coisa do tipo, no final das contas, o que a gente está interessado aqui é que isso é um problema de classificação. Né? A pessoa pagou ou não pagou. E problema de classificação você vê assim, você vê a rodo em qualquer contexto. Né? Então, se você está falando de marketing, você vai ter escoragem de lead. Então, isso é um lead bom ou lead ruim? Você está falando de medicina, né, você vai falar se a pessoa tem a doença ou não tem. Então, no final das contas, né, a base aqui é o que menos importa nesse momento, tá? Do que ela se trata especificamente. Mas aqui a gente tem algumas informações, né, desses indivíduos, aqui o ID é o identificador do indivíduo, o limite dessa pessoa, sexo, educação, se é casada ou não, a idade, e, né, os valores que foram pagos, tá? Se foi pago completamente. E por último aqui, a gente tem default payment next month. Esse aqui é o nosso target. Se a pessoa vai dar default no mês que vem, né? Se ela vai ficar inadimplente no próximo mês. Então, aqui são dados históricos, né? Que a gente já conhece o passado desses indivíduos e está esperando que construir um modelo que vá conseguir identificar isso para o futuro, tá? Aí fazer umas coisas básicas aqui, dar um describe na base, a base não é muito grande, ó, tem 24 mil linhas, tá? Assim, é uma base que eu já trabalhei com ela, então sei que ela não tem nenhum problema muito gritante aqui, tá? E agora a gente vai iniciar o H2O, a biblioteca para a construção dos modelos, tá? Então, aliás, né, eu acho que estava até em algum dos textos que a gente fez a divulgação desse evento, né, saiu recentemente uma pesquisa da O'Reilly, aquela editora de livros dessa área, né, e em que eles fizeram a pesquisa perguntando quais as tecnologias que as pessoas utilizam, né, que os cientistas de dados utilizam, e o salário médio desses indivíduos. E essa biblioteca H2O ela ficou em primeiro lugar nessa métrica aí de salário. Então, Vou até maior salário compartilhar aqui médio. no chat. Se alguém tiver interesse Exatamente. em ver a matéria, eu vou compartilhar aqui. Maravilha. Então, assim, eu acho que é uma coisa legal aí para vocês darem uma olhada, né? Porque ela é uma biblioteca, de fato, muito interessante para quem trabalha com isso, e principalmente para quem trabalha com uma grande quantidade de dados, né? Então, você começa a trabalhar com machine learning, geralmente você utiliza, se você é do Python, né, você vai utilizar ali o scikit-learn. Só que o scikit-learn ele vai ter muita limitação, né? Esse nome learning, o scikit-learn, né, vem um pouco de aprendizado, né? E assim, ele não é para o cientista de dados colocar coisas muito complexas em produção, né? Você não vai ter uma eficiência muito grande. O H2O é uma biblioteca que começou de uma maneira contrária, né? Ela já começou pensando em ser algo mais profissional e ser paralelizável de início, né? Então tem algumas coisas bem inteligentes aqui acontecendo por trás, tá? E a primeira parte aqui é fazer um H2O.init, né? Nesse caso aqui eu estou rodando o H2O localmente na minha máquina, então esse init ele inicia um cluster, né? Na verdade não é bem um cluster, mas um cluster de um só nó, que vai rodar na minha máquina. Então eu tenho aqui algumas estatísticas desse cluster, né? E se você, né, trabalha numa empresa que já está rodando um cluster H2O, com, sei lá, centenas de máquinas ali rodando, seria aqui, né, você não faria o H2O.init, né? Você conectaria numa instância existente, tá? Mas é o que a gente faz aqui como um teste, né? Para fazer esse desenvolvimento local, até porque a nossa base, né, não tem tamanho para necessitar isso, tá? Aí agora, justamente por conta desse H2O, né, ele pensar em bases para você construir modelos de machine learning de forma distribuída, então você não envia o data frame do Pandas que está aqui localmente.
né? Você tem que enviar os seus dados para o cluster. Então, você não vai fazer isso, né, supondo que você tivesse um cluster, você não faria isso localmente, né? Você tem que enviar os dados. E para isso a gente tem o data frame da H2O, né? O data frame da biblioteca H2O. Tá? E a gente vai criar aqui. Então, não é como, novamente, né, fazendo paralelo com o scikit-learn, não é como o scikit-learn que eu entrego o data frame do Pandas diretamente. Aqui a gente faz de uma maneira diferente, né? A gente tem que enviar os dados para esse cluster e não vai ser de uma forma como um Pandas, tá? E aqui eu vou chamar esse método import file. Tenho aqui datapath, que é o caminho que estava aqui em cima, tá? Essa URL. Vou carregar os mesmos dados, vou só fazer duas alterações. Nossa, por que que... De alguma coisa aqui que o meu Visual Studio desconfigurou completamente, mas vamos que vamos. Então, vou... já na chamada aqui, já vou mudar algumas coisas em relação aos tipos das colunas, tá? Por exemplo, a nossa coluna default payment next month, ela não é um número, né? Ela está encodada como 01, mas na verdade ela é um enum. Ela é um enumerável, então é uma variável categórica, né? Esse 01 ali, ele existe para identificar se ele existe para identificar se a pessoa cometeu o default ou não, né? Nossa, tá horrível esse Visual Studio agora. Mas vamos lá. E a outra aqui é o ID, né? Porque ele é um identificador, ele também não é um número. Então, vou mandar aqui um factor. No final das contas é a mesma coisa, tá? É só por um desencargo. E aqui né, depois disso feito, vou mandar aqui um h2odf.describe, assim como a gente fez com o Pandas, tá? Você vai ver que ele vai rodar novamente, só que agora dessa vez eu estou baixando esse meu arquivo e enviando ele para o meu cluster H2O, que na verdade não é um cluster porque ele está rodando na minha máquina. Tá? Então, ó, esses 13 segundos foi para fazer o download e agora ele está num parse progress, então ele está enviando para o cluster. Em seguida aqui, ele já vai dar o describe, tá? Em seguida aqui, vou fazer, ó, já temos aqui o nosso describe, bem similar ao do Pandas, tá? Até agora não teve muita mudança. Em seguida aqui, vou, só para organizar as coisas, para não ficar também escrevendo default payment next month toda hora, né? Como esse é o nosso target, eu vou dar esse nome, e as nossas features, né? Ou seja, as variáveis que a gente vai usar no modelo, elas vão ser... Deixa eu só... Eu ainda não tenho a capacidade suficiente para escrever e falar ao mesmo tempo. Tá? Então aqui, né, tá aqui um erro bem comum, né, que a pessoa comete quando inicia na área, né, que é não retirar uma coluna de identificação. Então você tem ali seu dataset que tem, sei lá, o CPF do cliente que você está analisando, ou que tem um identificador interno do seu cliente. Né, e ela deixa aquilo ali e constrói um modelo em cima daquilo. E, putz, isso não é claro, se você tiver, por exemplo, IDs únicos na sua base, faz sentido nenhum, né, construir um modelo em cima disso. Então, é o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu peguei todos os nomes de colunas e estou deixando somente os nomes de colunas que não sejam ID. Tá? E aí, a gente roda aqui, rapidinho, só para... E agora, outra coisa que é necessária fazer, né? Nosso split, um train test. Tá? Então, H2ODF, vou fazer aqui, aí aqui eu já estou chamando meu target, tá? E vou fazer um ponto stratified split. Então, um split stratificado para ele manter a mesma proporção. Então, lembra que o nosso default payment next month, ele, né,
tem zeros e uns ali, e eu quero que tanto no meu dataset de treino quanto no meu dataset de teste, eu tenha a mesma quantidade de indivíduos, né? Então, não vou, para não testar com uma população que é diferente, com uma amostra que é diferente da minha população, né? E aí aqui eu vou só travar o meu seed para que isso seja reproduzido, tá? E agora vou criar o meu df train, que vai ser o meu H2O df no split igual a train, tá? E aqui df test H2O df split igual a teste, tá? Então, acho que só mostrar para vocês aqui o que tem no tal do split, tá? Ó, o split ele vai ser só uma coluna com train, teste, tá? Com a proporção de 20%. E aí aqui eu faço uma espécie de filtro, né? Utilizando essa coluna como base. Então, o nosso df test, por exemplo, ponto shape, aqui uma coisa. Então, dftest.shape ele tem 4.800 linhas. Não sei se vocês lembram, mas o nosso dataset original tinha 24.000 linhas. Então, está correto. A nossa fração aqui está feita da maneira correta. E o split estratificado está correto também. Eu só não vou checar aqui agora para a gente não perder tempo. E agora vamos criar um modelo. Então, lá em cima, deixa eu voltar aqui. Ó, lá em cima eu tinha importado, ó, foi um h2o.altml, import h2o.altml. Tá? E eu vou instanciar ele aqui. O que é o h2o.altml? Ele vai gerar diversos modelos e construir e pegar o melhor modelo disso, ou até construir um ensemble, um stack de ensemble, com base nisso. Então, deixa eu só terminar de escrever aqui. O que eu fiz agora aqui? Estou falando para ele construir 10 modelos, isso vai ser bem rápido, ainda mais com o tamanho dessa base. Tá? Né? Travei a seed, tenho várias outras opções aqui, tá? Tenho aqui a documentação disso, posso determinar o número de floats, porque automaticamente a gente vai fazer validação cruzada, né? Você pode rebalancear as classes, você pode fazer uma série de coisas aqui, e também não vou trocar o scorer que a gente vai utilizar, tá? Não, assim, vou deixar tudo no default, só para aqui é mais a ideia ser um gostinho do que dá para fazer, mas não é um modelo que eu vou colocar amanhã em produção e que está ótimo para colocar o futuro da empresa em cima disso, tá? E aqui a ml.train, onde eu vou fazer esse treinamento. E aí, ó, x, quem que é o meu x? São as minhas features. É aquele features que eu tinha determinado lá em cima. Features. O meu, nossa, tá horrível isso. O meu y é o meu target, né? Aquela variável target que a gente havia criado. Depois, o meu training frame, né? Quem que é o meu data frame de treinamento, é dftrain. E, por último, o meu leaderboard frame, que ele é o... né, ele poderia ser chamado de test frame, mas aqui a gente chama de leaderboard porque esse H2O AutoML ele vai gerar diversos modelos, então no final ele te entrega um leaderboard, né, uma tabela com diversos resultados. E aí, vamos rodar isso aqui. Então, AutoML Progress, está rodando, isso aqui vai ser bem rápido, acho que menos de cerca de 1 minuto ele roda, tá? Uma coisa legal é que, né, ainda voltando àquela discussão, né, do scikit-learn versus o H2O3, né? Aqui a gente vai fazer isso de maneira paralela, multicore, né, em vários núcleos da sua máquina, mas também, né, se você tiver acesso a um cluster com várias máquinas, você consegue fazer isso distribuído em diversas máquinas. Então, você vai ter diversos modelos com validação cruzada, fazendo isso num contexto muito maior, tá? E outra coisa também é que automaticamente ele vai gerar 10 modelos e numa passagem final
ele vai combinar esses 10 modelos para criar ensembles, né? E para quem é da área e conhece, vai saber que, né, um ensemble, geralmente, ele performa melhor do que um modelo sozinho, né? Então, a ideia lá de você ter vários preditores fracos, sendo mais fortes que, né, quando juntos, sendo mais fortes do que eles individualmente, tá? Então, aqui, o H2O AutoML, ele me retorna um summary bem completo, né, com os detalhes do meu modelo. Então, as métricas aqui, MSR, MSE, AUC, etc. AUC bem razoável, né? AUC-PR também, Precision Recall. Aqui, matriz de confusão, métricas. Legal, eu acho legal que ele sempre mostra o threshold disso. Então, né, a gente tem diversas métricas aqui que elas não são únicas, como o AUC, né? O AUC é sempre o mesmo, não importa o threshold que você definiu. Agora, outras não, você tem que definir, né? Você não pode falar que o seu modelo tem uma precisão alta, porque isso depende da definição do seu limite, né? E aqui, tabela dos ganhos, uma série de outras coisas, tá? Beleza, produzimos o modelo. Vou pegar agora o nosso leaderboard, tá? aml.leaderboard.head. E aqui, ó, é aquilo que eu havia mencionado. Eu tenho que ele já ordena, né, do melhor modelo para o pior. Aqui tem até mais, né, que eu dei um head. Deixa eu dar um head 20 aqui, só para mostrar. Ó, tem mais modelos aqui para baixo. Então, aqui ele fez modelos lineares, né, um GLM, depois XGBoost, aqui Deep Random Forest, Extreme Randomized Trees, diversos modelos, tá? Mas você vê que quem ganha geralmente aqui é o ensemble, né? Então aqui, ó, é um ensemble de all models, ele juntou todo mundo aqui. Stacked Ensemble, Best of Family, ele faz algumas coisas tipo Exploration, Exploitation, para tentar definir qual que é o melhor conjunto de modelos que você vai ter. Assim, é claro, né, num contexto de produção, você vê que não mudou muita coisa em relação, né, ao primeiro até, sei lá, esse GBM aqui. Eu até preferiria, né, utilizar esse GBM aqui, porque o AUC é quase igual e ele é bem menos complexo do que esse ensemble, né? Então, fica aí a par. E aí, até para mostrar, né, se a gente quiser selecionar o melhor modelo de alguma família específica, né, eu tenho aqui GBM, Stacked Ensemble, XGBoost, eu posso fazer assim, né, aqui no meu best model, vai ser aml.getBestModel, é um método com um nome muito bem definido, né? Muito descritivo, e aí eu seleciono aqui o algoritmo que eu quero. Então, nesse caso aqui, GBM. E aí, best. E ele não selecionou esse Stacked Ensemble, ele selecionou o melhor GBM, que é esse cara aqui. Tá? É o que aparece aqui. E aqui eu tenho até alguns detalhes dele. Então, 36 árvores, com profundidade pequenininha aqui. Tipo, são modelos bem simples, tá? Só para... aqui é só para demonstrar. E não... Eu treinei um modelo em 1 minuto, né? Não dá para esperar muita coisa também. Aí, seguindo aqui, né, só para mostrar algumas outras coisas que a gente consegue fazer. Ó, aqui a gente tem, se eu escrevo aqui plot, tem uma série de plots que a gente pode já pegar, né, de pronto do H2O3, tá? É algo que às vezes ajuda muito, né, principalmente comparado ao scikit-learn, né, que você vai ter que ficar trazendo outras bibliotecas, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar o varimp, importância das variáveis, né? E aí ó, ele indicou que a variável PI1, ou seja, o valor que o indivíduo pagou no último mês, né, no mês mais recente, é o que indica, o que dá mais, o que tem mais importância na definição da inadimplência ou não desse indivíduo. Tá? E aí, aqui eu tenho outras coisas, né? Agora tem uma parte bem legal de explicabilidade. Então, ó, se eu vier aqui, best.explain, ele gera... Opa, tenho que dar def test aqui. Ele gera
uma série de coisas, e assim, é muita coisa mesmo, tá? De dados de explicabilidade, então, plots de dependência parcial para diversas variáveis, o Shapley, Variable Importance, e aí, né, matriz de confusão, mais coisa aqui, outros plots, enfim, tem uma série de coisas aqui. Deixa eu só me encontrar. Bom, só omitir o output para não demorar muito. E, por fim, aqui, para a gente já poder ir para o Wave, senão não vai dar tempo de fazer nada, tá? Eu vou pegar o contrib, deixa eu pensar aqui, que eu acabei me perdendo aqui. Né, aproveitando essa própria questão aqui do explain, o que eu posso fazer é pegar os valores de Shapley, né, que são, e aí para quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha mais a fundo. Best.predict contributions. Aqui a gente tem alguns métodos relacionados à predição, tá? Esse predict contributions, se eu dou um data frame aqui, ele vai fazer as predições em cima desse data frame de teste, tá? E ele me retorna a contribuição para cada variável, né? Então, para cada linha e variável, ele vai me dar o qual foi a importância daquela variável para a minha predição, tá? Então, ó, deixa eu fazer isso aqui, shapcontributes.ref. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis originais do meu problema, tá? E tenho esses valores que são a importância. Então, para esse indivíduo dessa linha, o balanço, né, o limit val, teve uma importância negativa. Education teve uma importância positiva. É esse tipo de coisa aqui, tá? E só mostrando. E aí vou guardar esse shap contribs num data frame do pandas, tá? Shap contribs, as data frame. Pronto. Beleza. E aliás, já vou também gerar as minhas predições, tá? Test.predict, def-test. Beleza, já fiz as minhas predições. E as minhas predições, eu só vou mostrar aqui para vocês, né, qual que é o output disso. Né, ele me traz uma coluna com a predição em si e a probabilidade para 0 e para 1. Tá? Aí eu vou também, bem rapidamente aqui, gerar novas colunas, tá? No meu dataset vou chamar ela de ypred, predict, e def-test, ypred prova. Vou guardar isso porque vai ser útil para a gente daqui a pouquinho, tá? E aí, para finalizar, def shap de CSV, vai se chamar shap contribs CSV, e o meu def test, o meu def test ele ainda é um data frame do H2O, então eu preciso fazer um as data frame, tá? E aí não, H2O até tem um negócio para salvar direto como CSV. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas enfim. Test preds, ponto CSV. Tá? Salvei aqui, não fiz nenhuma análise dos resultados, tal, porque esse não é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Aí só salvar esse notebook. Tá? Beleza. Salvo aqui. E agora vamos para o Wave, né? Então, e aí quem quiser seguir isso depois, vale a pena dar uma lida legal aqui na nossa documentação, tá? Porque o processo de instalação não é só instalar uma biblioteca, sabe? Você tem que baixar um arquivinho e rodar esse arquivo primeiro.
Por que isso? Porque o Wave ele é um servidor, né? Um servidor web. Então, você vai deixar esse servidor rodando e escrever o código para bater nesse servidor. Então, não dá para encapsular tudo numa biblioteca só. Tá? Então, você vai fazer o download, vai extrair esse arquivo, vai colocar em uma localização conveniente, né? Geralmente aqui na sua home. Tá? Executa, precisa fazer esse ponto waved. Eu já tinha ele até rodando aqui, mas deixa eu matar só para mostrar para vocês. Tá? Então aqui está o meu terminal, eu já estou nessa pasta. Tá? Tenho aqui, vou dar um ls, aí tem algumas coisas aqui. Tá? E aí eu vou rodar o waved. Isso é o quê? Esse é esse servidor web que tem que ficar rodando sempre. Tá? E aí, no momento em que ele começa a funcionar, você entra nessa URL aqui, 127.0.0.1, né, no seu localhost, nessa porta, 10.101, e ele aparece isso aqui, que está live, está funcionando. Agora, a partir do momento que você começar a construir as suas aplicações, elas vão bater ali, né? Elas vão atualizar essa tela aqui. Tá? Aqui a documentação ela é bem legal, tá? E vale seguir nessa ordem aqui, porque ele começa bem simplesinho e vai deixando mais complexo aos poucos, tá? E até que ele chega aqui nessa aplicação final, que ela é interativa e, ó, deixa eu até mostrar aqui. Opa, aqui. Então é uma aplicação que você marca alguma coisa e isso, vamos lá, você interage em uma tela e outro usuário que estiver em outra tela, utilizando a mesma aplicação, vai ver aquilo ali sendo alterado. Então é aqui um pouquinho do que eu estava falando da diferença entre uma aplicação e uma tela de BI. Né? A gente está falando aqui de coisas que vão ser modificadas de uma maneira bem agressiva, vamos dizer assim, e que você pode definir comportamentos de multi-usuários ou de usuário único e coisas do tipo, tá? Então, essa aqui é um exemplo bem legal, mas você vê que já é o quarto tutorial. Só que o tutorial não é muito grande, e, aliás, aqui parece ter muito código, mas é porque ele está repetindo boa parte do código nessas sessões, tá? Que esse aqui é basicamente o mesmo código da sessão anterior, só que ele adicionou isso aqui e adicionou isso aqui. Então, é algo bem incremental, dá para seguir bem tranquilamente. Tá? E aí vamos agora para o nosso aqui. Eu criei uma pasta chamada model.ipython. Não, isso não está legal. Vou chamar de app. E agora estou todo confuso aqui. cd.barra. Pronto. E aqui eu vou criar um diretório chamado de src, que vai ser o meu source, né? Vou dar um cd para ele. E aqui vou chamar o Visual Studio Code. Beleza. Então, gerei aqui uma nova janela, tá? Só para organizar as coisas, para não ficar com esse cara aqui em todo lugar. Tá? Aliás, não, fiz besteira. Fiz besteira. Aqui, é aqui que eu quero rodar. Então, porque eu quero ter acesso à minha pasta model de antes. Tá? Então, agora sim. Porque aí na minha barra lateral aqui eu tenho o model, que tem aqueles dois CSVs que eu gerei, e o notebook. E aqui a SRC vai ser o source do aplicativo, né, que a gente vai criar agora. Tá? Então, novo arquivo. Né, vou selecionar aqui uma linguagem, vai ser Python. Vou chamar esse arquivo aqui de app.py. Tá? E é aqui que a gente começa. Tá? E é claro que o negócio não veio para a pasta correta. Pronto, agora sim. Então vamos fazer uma coisa bem simples aqui. Tá? Quando você segue o tutorial lá,
ele fala de algumas coisas que você tem que importar logo de cara para funcionar. Então aqui, ó, vou fazer com H2O Wave import main app que, e aqui eu já vou importar outras coisas que vão ser úteis mais tarde. Aliás, não, vou deixar só isso aqui. Pronto. E aqui vamos fazer a aplicação mais simples, geral aqui para gente, tá? Então, vamos lá. Vai ser uma aplicação. E aí, ó, é bem legal que, né, para quem gosta de Python e para quem utiliza Python, pelo menos como cientista de dados, são raras as vezes em que você acaba usando funções assíncronas, tá? E o Wave ele faz muito uso disso. Então é legal que você começa a aprender e começa a utilizar um paradigma um pouquinho diferente de programação e é muito útil até para outras coisas, tá? Então eu acho bem bacana isso, tá? É um negócio meio nerdão, mas vamos lá, né? Não dá para enganar quem você é. Então, seguindo aqui, vamos fazer uma coisa bem simplesinha. Aliás, antes disso, eu tenho... Por que eu importei esse app aqui em cima? Esse app é um decorator, que eu vou fazer aqui, ó, app, e é assim que eu defino as páginas do meu aplicativo. Então, ó, quando eu entrar no site, né, sem nenhuma página específica, a página barra, ela vai ser definida por essa função que eu criei aqui, tá? E aí, se eu quiser criar várias páginas, sei lá, barra app, barra, vamos lá, sei lá, a view, vai ser uma outra aplicação aqui. Então, é muito simples você ir criando essas pastas distintas, né, essas páginas distintas, e aí você vai criando aplicações mais complexas, né? Mas, de início aqui, a gente vai só criar a página barra, a página inicial, o root da nossa aplicação, tá? E como é que eu crio coisas dentro dessa página? É através desse que aqui. O que é esse que? Esse que é o elemento principal aqui, é quem faz o fluxo de toda a aplicação. Ele né, ele é uma instância dessa classe aqui, dessa classe Q maiúsculo, tá? O nome dela não importa tanto, mas é ela que vai fazer as coisas se ligarem uma na outra, né? Isso aqui é o fio condutor de tudo. Então, se você quer que uma função que você criou altere a página da sua aplicação, é esse que você vai alterar. Tá? E aí, dentro dele, você tem várias coisas. Mas a primeira aqui que a gente vai fazer é o que.page. Que.page, eu crio elementos dentro da minha página. Qual que vai ser o meu primeiro elemento? Vamos criar uma tabela com os CSS versões aqui. Então, vai ser um form chamado table, tá? Um form que é uma tabela. E aí eu vou fazer aqui, ó, UI.formCard. Então agora vocês já viram que o porquê de eu ter importado esse UI aqui, né? Essa classe aqui, ela contém tudo o que você vai utilizar de elementos de interface, né? Então, checkbox, choice, dados, frame, blá, 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 tá? Plot, imagem, tá tudo aqui. Eu vou começar aqui com form card, tá? Dentro desse form card, eu tenho que dar alguns elementos, né? Esse box, ele é obrigatório. Esse box, ele me dá o local onde eu quero colocar um elemento na interface. Tá? Aliás, antes de fazer isso, deixa eu só mostrar para vocês uma outra coisa. Eu comentei aquela linha aqui e vou fazer um serve pass. Tá? Salvei isso aqui. Ó, o nosso servidor do Wave ele ainda está rodando, mas ele está piscando aqui. Né? Ele está falando, ó, não tenho nada. Então, o que você tem que fazer aqui é... Só deixa eu ver em que pasta eu estou. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mandar wave run app. Porque aí a gente está falando para o servidor... Opa,
Ah, é que eu eu estou no lugar errado. Deixa eu fazer aqui. cd.barra app wave run source. Acho que é isso. Oh, droga. Pronto. Agora foi. O que eu fiz aqui, né, esse Wave Run App, eu estou falando para o nosso servidor do Wave, que estava rodando desde sempre, tá? Para esse servidor pegar essa minha aplicação. Então, estou falando, ó, esse arquivo app.python que eu acabei de criar, roda ele é o seu site principal agora. Só que aí você vê que agora ele só fica aqui, loading, né? Porque a minha função aqui ela é só um pass, ela não faz nada, tá? E agora agora eu vou descomentar aquela linha que eu estava escrevendo, e agora, toda vez que a gente salvar a página, e isso eu acho bem legal, que é imediato, tá? Ó, então, eu vou aqui do lado, ó, vou dar um Ctrl S para salvar, e a página já recarrega automaticamente, tá? E aí ele dá erro porque tem elementos obrigatórios aqui dessa função que eu não coloquei, tá? Mas eu queria mostrar para vocês o quão imediato é essa mudança, tá? E quais eram os elementos que eu esqueci de colocar aqui? Box. Esse box, como eu já havia falado antes, ele define a posição das coisas que eu vou colocar aqui dentro. Então, esse form card, ele é um form, né? É um elemento de interface. E aí, novamente, né? Dá uma lida aqui na documentação, tá? Eu vou passar muito rapidamente por algumas coisas. Mas, ó, aqui o box, ele define qual é o tamanho a caixa, né, que é esse form. Então, esse 1110.4 fala que eu quero que ele comece no canto superior esquerdo, né? 11 é aqui, é o canto superior esquerdo da tela. 10.4 é a largura, e aí a largura da minha página no Wave, ela vai até 12 elementos, então são 12 colunas, e a altura vai até 10, tá? Então a ideia é que seja, né, uma tela de computador, que é uma tela retangular, tá? 12, 10, essa a interface aqui. Para você não ter que ficar brigando ali, fazendo width, height com pixel, né, é um negócio que dá muito trabalho. Então aqui ele divide em 12 colunas, 10 linhas, e tudo que você vai fazer vai estar ali dentro. Nesse caso aqui, eu vou fazer um negócio um pouquinho menor, porque é eu quero fazer a nossa tabela, né? E aí, em seguida, o próximo elemento que a gente vai colocar aqui é o items. Ou seja, quais são os itens que a gente vai jogar dentro desse form, tá? Então você vê, ó, novamente, eu dei um F5 aqui, ele vai ficar loading indefinidamente, porque ele não tem o que colocar ali, tá? E aí vamos agora construir uma funçãozinha para ele poder criar uma tabela. Tá? Eu vou aproveitar que eu tenho isso aqui escrito já, tá? E até porque o nosso tempo não está já está meio curto. Então, trouxe aqui uma tabela. O que a gente está fazendo aqui? Vou pegar o meu data frame e construir a tabela. Então, colunas e linhas, tá? A gente tem até uma biblioteca de utilidades que vai pegar um data frame e vai criar a tabela diretamente, mas eu queria mostrar quais são os elementos de interface aqui. Então a gente tem UI.tableColumn, e aqui você define tudo certinho. Table row, você consegue definir tudo, e UI.table. Então aqui também a ideia é mostrar um pouco dessa, né, da diferença entre uma aplicação e um BI da vida, tá? Então a gente está aqui, você tem um controle bem grande sobre a interface, só que ainda sem sair do seu Python, do seu R, e sem ter que pensar muito em back-end e front-end, tá? É algo mais, né, código, e como você quer que essas coisas se apresentem na sua tela, tá?
E aqui em items, eu vou colocar essa função. Então, ó, toda função assíncrona, ela tem uma... Não é um método, né? Mas um verbo para ali, que é o await. Então, isso aqui é assíncrono, ou seja, espere até isso aqui ficar pronto. Quando isso ficar pronto, retorne essa função. Tá? Então, await make table. E aqui no def, eu vou trazer o nosso test preds, tá? Que é aquele pandas, aquele data frame que a gente criou lá antes, tá? Então, import cd, e aqui vou criar aqui em cima, tá? É errado, é mais. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Tá? Então, criei aqui, make table df. Estou basicamente lendo aquele meu arquivo, tá? Deixa eu ver só se está no path correto. Tá, eu vou subir de source e já vou para model, né? Então eu não preciso dar 2 pontos 2 vezes. Tá? Dei o Ctrl S aqui e faltou no make table. Faltou o nome do elemento. Não, o nome do elemento é uma das coisas mais importantes. Tá? O nome do elemento ele define como eu vou chamar ele depois, né? Então, e aí nós temos a nossa tabela, eu espero. Não sei porque está demorando tanto, acho que é o meu browser, mas vamos lá. Tá. Aqui. Que mente. E é claro, né? Aqui eu estou atualizando a minha página. Só que sempre que eu termino de atualizar a minha página, eu tenho que fazer isso aqui, que.page.save. Agora sim. E é claro, isso aqui também é uma função assíncrona, então vai ficar em await. Tá? Então, basicamente é isso. E agora sim a gente tem a nossa tabela aqui. E é legal que ele já traz com alguns elementos de interface. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu posso filtrar, eu posso, né, mexer na tabela aqui, fazer sort. O meu ID, você vê que tem um link aqui. Então, eu tenho um elemento nesse código que eu posso linkar, né, pegar esse link aqui e fazer isso, modificar alguma outra coisa na aplicação. Então, por exemplo, né, a pessoa está analisando a tabela, e aí vamos lá, pensar na área de negócio, né? O cara está analisando a tabela, esse cara aqui, o que tem esse indivíduo? Ele vai clicar aqui e um painel aqui embaixo vai se alterar. Tá? Aí, nossa, já está estourando o tempo, né? Que beleza. Tudo bem, tudo bem. Acho que dá, assim, mais uns 5 minutos, a gente vê se tem alguma pergunta. Beleza. E, aliás, né, se vocês tiverem perguntas, vão falando aí, tá? Isso. Deixa eu trazer aqui. Eu acho que mais 5 minutos, aí tem uns recados para dar também. Beleza. Aí a gente finaliza. Tá. E quem tiver que sair, a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar no YouTube da H2O, tá? Eu tô vendo aqui que estão perguntando. Eu vou mandar o link do YouTube da H2O, ele deve estar disponível amanhã por lá. E vocês vão receber também um e-mail com esse link. Exato. Maravilha. Então, ó, agora o que eu vou fazer aqui, só para mostrar um plot para vocês, né? Falei de uma aplicação, não sei o quê, que vai dar para fazer isso, aquilo, e aí no final das contas mostro só uma tabela, né? Não é legal. Mas vamos aproveitar que a gente pegou aqui o Shapley, né? As contribuições do Shapley para cada predição que a gente fez, e eu vou trazer isso para essa aplicação. Então, é uma maneira bem similar, né, ao que você faria num Jupyter Notebook, alguma coisa do tipo. Então, ó, def. Né, eu vou pegar esse data frame aqui, e aliás, deixa eu chamar ele aqui de df chap,
vai ser pd.readsSV, model shapcontribs, tá? Index call 0, só para ele não trazer aquela coluna que ele sempre traz. Tá? Só carreguei o data frame aqui. E o que ele vai fazer aqui? Aliás, deixa eu só para ele... Só para anotar o tipo e funcionar direitinho. Tá? Esse df.abs, eu vou fazer... eu fiz isso, né? Porque o Shapley ele pode dar tanto valores positivos quanto negativos. Então, eu preciso trazer o valor absoluto. Tá? Vou tirar a média. Agora, né, então, eu vou tirar a média para todos os meus elementos. Né? Ou seja, eu quero que para cada variável que eu estou analisando, então tem sexo, idade, etc., eu tire o Shapley médio daquilo ali. Então, a importância média daquela variável. Né? Vou transformar isso aqui num data frame, né? Porque quando eu aplico o min, ele vira uma série. Tá? Vou chamar isso aqui de values. E vou dar um reset index, só para facilitar a minha vida depois. Tá? Agora, com esse plot df, vou aqui em cima trazer uma biblioteca que a gente já pode utilizar. Então, assim, o Wave ele tem bibliotecas de plotagem próprias, mas se você não quiser utilizar, você já sabe muito de Plotly, por exemplo, Express, SPX. Se você já utiliza muito Plotly, beleza, pode utilizar, sabe? Não tem problema. Então, trazer aqui, trouxe ele como esse PX, tá? E o meu plot vai ser plot é igual a px. Vou fazer um plot de barras, né? Trago um data frame, plot df, vou fazer um sort nisso aqui, né? Porque vai vir uma ordem toda zoada, não quero isso. Tá? E também não vou trazer todos os caras, vou trazer só o top 15 aqui. Então é sempre linha coluna, então 15 e 2 pontos aqui, tá? Aí agora, beleza. Já fiz algumas coisas, já trouxe isso. Agora eu preciso trazer o meu X, que vai ser o index, e o Y, que vai ser o values. Tá? E por último, criei o plot. Né? Até aqui, nada de diferente do que você faria num Jupyter Notebook. Tá? E aqui o return, a diferença está aqui. Ó. Return plot.toHTML. Né? Eu vou retornar isso aqui como uma página que eu vou embedar dentro de um novo form que eu vou integrar aqui, tá? E aí eu só vou colocar alguns outros parâmetros, porque o Plotly ele é muito guloso em termos de memória. Então eu estou falando para ele trazer o JavaScript da internet e não salvar nesse HTML aqui, tá? E validate igual a false, porque se eu quero fazer isso aqui, atualizar em tempo real, eu quero que esse validate seja, né, eu não faça esse validate para não demorar tanto, tá? E agora a mesma ideia. Tudo que você vai construir aqui no Wave, ele sempre segue esse mesmo padrão, ó. Que.page. Agora eu vou criar um form plot, ou plot shap. E aqui vamos fazer um UI.frameCard. O frameCard é o cara que recebe um HTML, tá? Até o que está aqui, ó, nesse comando. Tá? Render a card containing a HTML page. Então, esse frameCard, né, ele recebe um HTML e plota ali. Mas ele segue o mesmo padrão. Eu vou fazer aqui. Ele tem um box, e aí entra aquela questão das... Né, o 1 aqui significava que eu queria criar um form no começo da página, no canto superior esquerdo. Eu quero agora que esse plot shap ele apareça aqui, por exemplo. Então, vamos fazer ele aparecer aqui. Ele vai ser o 1, que é a altura, né? É a primeira linha lá. E 5. Por quê?
aqui é 4, né? Aqui eu tenho 4, que é a largura, então 5, ele me indica essa altura, né? E o 5 aqui, ele vai me indicar onde ele vai começar. Ele começa no 5, tá? Agora eu vou mandar ele como 12 também, e 5 aqui. Conforme você vai usando, vai ficando vai fazendo mais sentido, tá? Aqui, assim, facilita muito na questão lá dos pixels e você ter que ficar, né, fazendo umas coisas, mas de início parece algo meio complexo. Vou dar um título aqui e depois, droga, não sei se coisa tá horrível. Content, mesma coisa. Aqui era items, aqui é content porque é só um item, né? Então ele tem um conteúdo, esse conteúdo que ele está esperando é um HTML. E aí a gente tem coisas similares, que vão receber JSON, vão receber outras coisas. Então você tem um controle muito grande sobre a interface, mas também de uma maneira que é razoavelmente simples, tá? Mesma coisa aqui, ó, wait e a nossa funçãozinha ali, ó, plot chap means. E aqui eu preciso entregar um data frame, que é aquele nosso data frame do Shapley, tá? E agora eu espero, né, que quando eu recarregar a página, ele, opa, to use the index, pass directly sdf.index. Ah, tá. Beleza. O que foi que eu fiz mesmo? Aqui, né? É o y e x. Acho que é isso. E aí é legal que você vai interagindo e assim, né, o resultado é em tempo real, tá? Então, é bem interessante. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, cadê? Reset index to frame values. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque só a cola, é claro que eu esqueci desse ponto e desses 2 pontos aqui. Luiz, tem duas perguntas também, Deixa eu uma no olhar aqui. chat e uma no Q&A. Beleza. Ó, no chat, o Daniel perguntou aqui, conseguimos rodar ou criar essas apps no ambiente na cloud? Pensa que estamos utilizando o H2O no Databricks. Exatamente, aqui, ó. App Store, a gente tem um site, né? Esse aqui é o nosso interno, é o demo.h2o, mas você tem acesso ao cloud.h2o.ai. Você vai conseguir ver aplicações rodando na cloud, né? E interagir com elas e até né, pegar exemplos, tem aplicações com código disponível. Tá? É a nossa plataforma para fazer o deploy dessas aplicações. Outra pergunta aqui, o Luciano, né, mencionou que não sabia que tinha async await no Python, pensou que era só em JavaScript, de fato, se eu não me engano é recente, tá? Eu acho que é do Python 3.5 para frente, e é algo que eu não fazia a mínima ideia, né? Assim, é algo que eu, cientista de dados, assim, nunca mexi direito com JavaScript, sabia que existia, mas nunca precisei utilizar, tá? E aqui no nosso Q&A, o Anderson está perguntando quais são as vantagens e desvantagens com relação ao Streamlit, por exemplo. Então, o Streamlit, né, é bem similar aqui, só que com o Wave a gente constrói coisas mais complexas, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu tenho esse exemplo aqui, mas no final das contas isso é uma aplicação, eu estou mostrando gráficos no fim das contas, né? Mas deixa eu pegar aqui uma que vai deixar isso mais claro, tá? Oh, que coisa. Minha conexão tá complicada. Aqui. Então, aqui era... já, né, aproveitando aqui para não ficar calado muito tempo, uma das coisas que, né, uma das diferenças é que nesse que ponto alguma coisa aqui, a gente tem algumas páginas bem legais, tá? Tem que.app, ou seja, esse que.app ele serviria para que você criasse coisas que todos os usuários do seu app pudessem mexer. Então, por exemplo, um usuário, qual que é o exemplo? Qual que é a página que eu vou conseguir dar esse exemplo?
aqui rapidamente. Um usuário, ele cria alguma coisa, ele altera alguma coisa. É até aquele exemplo que eu havia mencionado, que eu havia mostrado aqui, né? Nesse to-do list. Então, um usuário altera alguma coisa e isso vira algo que todos os outros usuários vão receber também. Aqui a gente tem ponto client, ou seja, são mudanças e coisas que vão ficar só disponíveis para aquele cliente específico. Eu tenho aqui ponto user. Eu posso fazer algo que vai ficar salvo numa conta de usuário, né, que vai ficar salvo para um usuário específico. Então você está falando de, assim, né, o Streamlit é uma solução muito legal, mas ele é muito unidimensional, vamos dizer assim, né? É algo que ele serve para mostrar os resultados do seu modelo. Aqui a gente está falando de mostrar os resultados do seu modelo e permitir interações mais complexas na sua aplicação, tá? Permitir que, por exemplo, o seu time de negócio ele consiga, por exemplo, né, aqui eu tenho um text box, eu consigo colocar um valor, então deixa eu pegar aqui, Brasil, e pegar executar. Isso aqui poderia bater numa base de dados, salvar algo, virar uma interface para fazer alguma análise. E, né, executar um modelo, trazer de volta. Então, assim, eu acho que tem muito mais possibilidades, tá? Mas eu ainda não trouxe a aplicação que traz minha instância reiniciou por conta da minha conexão. Deixa eu pegar. Mas assim, essa eu acho que é a diferença principal, tá? Você consegue desde fazer, como com o Streamlit, né? Aplicações em 5 linhas de código, e aqui, ó, essa é uma aplicação com 5 linhas de código, até aplicações bem complexas, né, que vão permitir o uso por diversos usuários e tudo mais, tá? Aí aqui o nosso plot, tá? Só porque eu parei para ler as questões. Aqui está o nosso plot da importância relativa das variáveis. Eu trouxe aqui o PI4. O que eu ia fazer em seguida é algo bem bobinho, tá? Ia trazer um drop-down para eu poder selecionar uma coluna e ver o partial dependence plot dela, tá? Que é o drop-down, mas eu acabei demorando muito tempo na construção do modelo, que eu acho que também é útil, né? Porque ainda tem, principalmente aqui no Brasil, né? Eu vejo não tem muita gente conhecendo a biblioteca H2O, tá? Mas eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui, vou jogar aqui uns links no nosso chat, Hosting Panelists, o link da documentação do Wave, acabei de colocar ali, a documentação do H2O3, tá? E Luiz, depois a gente tem que mandar isso por e-mail também. Se puder perfeito, separar os links que você está compartilhando, eu vou fazer isso também. Perfeito. E o link que a própria Bruna já mandou, né, que é do nosso canal do YouTube e do Cloud.h2o, que é a nossa plataforma onde você vai poder interagir com essas aplicações de uma maneira muito mais fulfilling, de uma maneira muito mais impressionante do que o que eu fiz aqui hoje, porque né, temos um tempo limitado, tá? Mas eu acho que a ideia era basicamente essa, mostrar um pouquinho como isso pode ajudar no uso de soluções de ciência de dados por empresas, né? Então a gente não está falando mais de ficar enviando Excel daqui para lá, enviar arquivo do Word com print de plot. A gente está falando agora de ser uma aplicação que vai ser utilizada no dia a dia pelos analistas e entregar um resultado muito mais profissional aí para suas análises, tá?